quando chegar o momento, se é que vai chegar, de utilizar o PowerPoint, técnica à qual eu procuro sempre escapar, que faça à medida que eu lhe vou pedindo. Hoje de manhã resolvi escrever uma pequena intervenção que vou ler, porque estava convencido que isto iria para a internet e não seríamos filmados e seríamos projetados em imagens à escala europeia e mundial, o indispensável de ter feito. Foi uma boa maçada, mas já agora vão-me ouvir se tiverem paciência para isso. As regiões europeias, em particular as regiões ibéricas, têm numerosas e profundas razões para cooperar entre si. A razão principal, ao contrário do que muitas vezes se diz, não será o acesso aos financiamentos comunitários. Assumir este ponto de vista seria confundir os fins com os meios. De facto, a cooperação territorial comunitária, transfronteiriça ou transnacional, é uma questão de integração e coesão europeias, contribuindo para que as regiões, mesmo não vizinhas, se tornem cada vez mais interdependentes no plano económico, social e cultural. A política regional da União Europeia ganhou, ao longo do tempo, uma expressão cada vez maior no orçamento da União. Tem sido um poderoso estímulo à afirmação do fenómeno regional europeu, sem, contudo, juntar os instrumentos de apoio ao desenvolvimento e à coesão do território da União Europeia. Importante também tem sido a intensificação de uma série de políticas comunitárias, tais como a política de desenvolvimento rural, a política ambiental, a de investigação científica e tecnológica e ainda as redes transeuropeias. Após algumas décadas do século passado, em que uma onda regionalista perpassou por quase todos os países da Europa Ocidental e que abalou os velhos Estados centralistas e jacobinos, o regionalismo parece hoje em recuo, já que o princípio das nacionalidades ressurgiu não apenas como seria historicamente de esperar nos países que recuperaram a sua independência após a queda do muro de Berlim e a desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas esse princípio das nacionalidades parece ter sido assumido por várias regiões europeias, desde a Bélgica à Espanha. Talvez por isso os Estados se sintam como uma cidadela cercada, ameaçados em simultâneo pelos micronacionalismos ascendentes e pela unificação europeia. Caso bem diferente e singular é o português, onde após o 25 de Abril apenas as regiões insulares granjearam o estatuto de ampla autonomia. Por essa razão, as regiões do continente têm estado em gritante desvantagem face às suas congêneres europeias, quer em matéria de ordem política e económica, quer de cooperação regional. As regiões portuguesas têm assim um grave problema. Ainda não lograram ultrapassar a sua minoridade política. Este é um problema gravíssimo. Vem-me à memória um célebre texto do grande filósofo Immanuel Kant, em que ele põe uma questão característica do ambiente intelectual do século das Luzes. Esse texto intitula-se, é muito conhecido, creio que o Francisco Assis o cita todos os dias no Parlamento Europeu. Esse texto intitula-se O que são as luzes? Ao falar em alemão. Eu não sei alemão, mas acho que a palavra terá certo. E Kant responde: as luzes são a saída do homem da sua minoridade, de que ele próprio é culpado. Perdoa-se-me a tortura semântica e perdoa-me Kant. Não serão as regiões portuguesas, em especial no Norte, culpadas da sua minoridade política? Aqui está uma batalha política a travar pela região Norte e uma causa que pode unir e mobilizar, a alcançar uma democracia regional. Essa batalha pode também tonificar o combate pela regeneração da própria economia regional. Para nos inspirarmos, temos bons exemplos aqui mesmo ao lado da Galiza. O autogoverno galego constitui um sucesso flagrante em todos os domínios. Uma vida política intensa e participada, aqui temos um ilustre deputado do Parlamento galego, um surto cultural riquíssimo, um êxito económico invejável, enfim, uma democracia regional madura. Também surgem, inesperadamente, vozes encorajadoras, como a do ilustre Presidente do Comitê das Regiões Europeias, Michel de Labarre, que o Fernando Gomes já aqui referiu, que ontem incitou o governo português e o país a avançarem para a implantação das regiões. Estou convicto que não será esta uma voz a pregar no deserto. E apesar de santos da casa não fazerem milagres, junto a minha voz àquela e a outra espero, em 2010,
se fazer o inevitável referendo sobre as leis. Não é razoável fazer recuar no tempo uma reforma fundamental. É já um lugar comum dizer que a cooperação entre a região norte e a Galiza não é igual a outras cooperações transfronteiriças. E, claro, ao falar em cooperação territorial, não podia deixar de me referir à Galiza, já que ontem esteve aqui o Presidente do Governo Regional da Galiza. É verdade, essa cooperação faz-se, por assim dizer, com os materiais existentes, mas também com os valores culturais, linguísticos e simbólicos que a longa corrente da história trouxe às margens do presente. A cooperação começou por ser uma espécie de dádiva da construção europeia, mas nunca se restringiu à liberdade de circulação, às diretivas comunitárias e aos fundos culturais, pese embora o papel extraordinário que tiveram no reencontro adiado durante séculos entre as duas comunidades. Existe um espírito de fraternidade entre o norte de Portugal e a Galiza, bem ilustrado pela presença e pelas palavras que ontem aqui pronunciou o Presidente da Galiza, Emílio Pérez Caminho. Esse espírito torna a cooperação entre a Galiza e o norte de Portugal fácil e produtiva. Acabamos de chegar ao fim de um ciclo de cooperação, em grande parte financiado pelo Interreg 3 já. Foi uma cooperação que se traduziu em inúmeros projetos transfronteiriços, envolvendo um plano financeiro que ascendia a um total de 311.513 milhões de euros para o período de 2000 a 2006. Para o período de programação entre 2007 e 2012, a União Europeia reduziu drasticamente os fluxos financeiros dedicados à cooperação territorial. Felizmente que a nossa cooperação com a Galiza já não depende dos subsídios comunitários. De certa maneira, mudou de natureza. Vamos entrar numa segunda geração de cooperação em que será valorizada a articulação de uma estratégia de desenvolvimento comum às duas regiões. Trata-se de um patamar superior de cooperação Galiza-Norte de Portugal. No entanto, a cooperação regional não se circunscreve à Galiza. Longe disso. A cooperação com Castela e Leão, ainda que embrionária, tem no Val do Douro o seu mais emblemático ponto de aplicação. E temos nesta matéria inúmeros contactos e realizações com Castilha e Leão. Por outro lado, a CCDR do Norte conquistou ainda a chefia de um programa importante chamado Espaço Atlântico, que envolve as regiões litorais de Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Irlanda, banhadas pelo Atlântico. São, afinal, as regiões de cujos portos e cidades, no início dos tempos modernos, partiram os descobridores e a Europa como que se espalhou pelo mundo, criando, aliás, 4 grandes impérios. Pois essas regiões hoje dão sinais de alguma fraqueza. E por isso este programa é um programa para reativar a cooperação entre as regiões. Mudando de assunto, foi recentemente divulgado o 4º relatório sobre a coesão económica e social. Neste extenso e importante documento, que abarca já os 27 Estados-membros da União Europeia, deparámos logo nas páginas iniciais com a seguinte apreciação. Cito: o conjunto dos principais beneficiários da política de coesão, a saber, Grécia, Espanha, Irlanda e Portugal, registraram no período entre 1994 a 2006 taxas de crescimento impressionantes. Isto está no texto do 4º relatório da coesão, publicado agora em 2007. De facto, diz o relatório, entre 1995 a 2005, a Grécia reduziu a sua distância relativamente à União em 27, passando o seu PIB por habitante de 74% para 88% da média em 2005. Isto é, a Grécia aproxima-se da média europeia de 27. No mesmo período, o PIB por habitante em Espanha e na Irlanda passaram, respectivamente, de 91% para a Espanha e a Irlanda 62%, para 102% Espanha e 145% a Irlanda relativamente à média da União. Isto significa que a Espanha já ultrapassou, no seu conjunto, já ultrapassou a média da União Europeia a 27. Evidentemente que, estatisticamente, esta média é mais fácil de atingir do que quando tínhamos uma União de 15.